Olá, olá, bom dia. Estamos cá novamente, como costumamos dizer lá em Portugal. Pois é, meus amigos, 2019 tem sido um ano de muitos desafios e muitas mudanças, é verdade. E um dos propósitos que estabeleci nesse ano de 2019 foi novamente de ler toda a palavra de Deus, de ler toda a Bíblia. E tenho vivido isso já por muitos anos. E leio mais ou menos 10 capítulos da Bíblia por dia. E tenho sido edificado muito nesses dias agora, no final de maio, lendo o livro de 1 Reis e 2 Reis, que na verdade é um livro só. Mas eu comparo o livro de Reis como o Evangelho de São Marcos, um livro de muitas ações, de muitos reinados, de sobe rei, desce rei, de rei que toma o lugar de outro, de rei que perde a promessa de Deus, especialmente sobre a vida de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que existiu na face da terra, porém ele errou numa coisa tão pequena. E eu tenho visto muitos homens e mulheres errarem também no mesmo abismo que Salomão caiu. Apesar de ser o homem mais rico e mais sábio do que já existiu no mundo até hoje, Salomão errou numa questão. Ele foi infiel, ele adulterou. Talvez pela posição que ele conquistou de muita riqueza e de muita proeminência na sua sabedoria, muitas mulheres foram oferecidas a ele. Para você ter uma ideia, a Bíblia relata que Salomão teve mais de 1000 mulheres. Eu fico imaginando se ele tivesse obedecido a Deus e sido fiel pelo menos à sua primeira esposa, ele seria um homem que com certeza estaria sempre na galeria dos homens mais sábios e mais ricos e mais poderosos por toda a eternidade. Mas Salomão não é lembrado apenas pela sua sabedoria, ele é lembrado também pela sua queda e também pela perda do seu reino. E o seu filho Roboão, que veio logo em seguida, ainda fez muito pior do que ele. Um exemplo negativo de pai, um exemplo negativo de esposo, um exemplo negativo de reinado. E quantos têm hoje também passado esse mesmo exemplo? Olha, a infidelidade e o adultério não são coisas boas que devem ser seguidas, e não é pela facilidade que a indústria do sexo nos vende hoje essa realidade que nós achamos que deve ser uma coisa que deve ser praticada e vivida. Eu tenho visto durante todos esses anos de casado, tanto eu quanto a minha esposa, a Bispa Jô, que a dor da infidelidade, do adultério, ela é muito, muito dolorida. Porque além de machucar a pessoa que está envolvida, ela vai machucar os filhos, ela vai machucar os netos, ela vai manchar toda uma história. E eu tenho certeza que não é dessa maneira que você gostaria que o teu nome fosse lembrado pelas gerações que estão por vir. Olha, permaneça fiel. A Bíblia diz que a esposa sábia edifica o lar, e o homem, aquele que é bem-aventurado, ele obedece e segue os mandamentos de Deus. Por isso a família deve ser preservada. Diga não à infidelidade. Eu quero convidar que você venha estar conosco amanhã, domingo, às 10 horas, em todas as igrejas Fonte da Vida. É o culto da família. É o momento de você celebrar a Deus em família e de buscar a Deus pela tua casa e também pela história que você está construindo com seus filhos. Venha participar conosco, Igreja Fonte da Vida, a igreja que te ama. Deus te abençoe.